Olá, vou dar continuidade aos temas recorrentes na obra do Hans Christian Andersen, que foram selecionados, vamos dizer, destacados pela Renata Cordeiro, nesse livro aqui, Contos e Histórias, que foi publicado por ocasião das comemorações dos 200 anos do Hans Christian Andersen. Ela seleciona, ela destaca alguns temas que costumam se repetir nas obras do Andersen. Eu já falei de uma parte deles num outro vídeo e agora eu vou continuar nesse aqui. Eu estou lendo, às vezes resumindo um pouco o que ela escreveu. Então, um dos temas recorrentes é o do rapaz que nada possui para vencer e a quem a sorte vai sorrir. Isso até parece, agora eu fazendo a minha análise, que tem a ver, está relacionado com a vida do próprio autor, né? Em O Acendedor, de 1835, um acendedor mágico permite a um soldado sem dinheiro tornar-se rico e ver os seus desejos realizados. Fez-se rei e casa-se com uma princesa. Em O Filho do Zelador, de 1866, um conde se torna protetor de um filho de zelador e lhe financia os estudos. Assim, ele terá um nome e um lugar no belo mundo. Hans o Estúpido, de 1855, é a história de um parvo que vai conseguir, pela sua simplicidade original, ganhar o coração de uma princesa. Nesses três contos, os heróis se assemelham ao seu criador. No começo tem pouca sorte, mas são eleitos pelo destino, votados para a sorte, foi o que eu falei, né? Outro tema é o do rapaz rejeitado. Os contos e histórias em que aparecem esse tema traçam em linhas gerais a mesma história. Duas crianças, um menino e uma menina, crescem juntos, gostam-se como irmão e irmã. Entendem-se as maravilhas, porém um dia são separados. Algum tempo depois eles se reencontram. Então o rapaz declara seu amor à moça, mas esta decide fazer sua vida com outro homem. O rapaz, desesperado, foge para esquecer. E aí ele cita três exemplos: Sob o Salgueiro, de 1852, Ibe e a Pequena Cristina, de 1855, e O que Contava a Velha Joana, de 1872, que foi inspirado a Andersen pela sua própria vida sentimental. Ele foi várias vezes rejeitado e nunca se casou. Toda vez que Andersen se apaixonava, a moça preferia outro, deixando-o de lado. Mas diz aqui que ele não guardava rancor e mantinha relações cordiais com ela. Outro dos temas são histórias de vidas. A autora diz que Andersen gostava de escrever histórias de vidas, quer fosse de um ser humano ou lendário, animal, vegetal e até mesmo de um objeto. Dava vida, o dom da fala e sentimentos humanos aos objetos e aos animais, como no gênero tradicional das fábulas. Descrevia a vida de uma personagem desde o nascimento até a morte, ou somente um período dessa vida. Ela não era boa para nada, de 1853, nesse conto, Andersen põe em cena uma mulher já de certa idade, cujas condições de vida ele nos revela a seguir, condições essas que a tornam uma alcoólatra. E aí ele vai citando outros contos, que são O Gargalo da Garrafa, de 1857, Quem Foi a Mais Feliz, de 1868, e As Luzes, de 1871. Outro tema é a importância das mulheres. Na obra de Andersen, as mulheres ocupam um lugar preponderante. Algumas histórias ou contos quase não têm personagens masculinos. A Pequena Sereia, de 1837, nesse conto, os homens são quase ausentes. Até mesmo o príncipe, que deveria ser uma personagem importante, não tem uma existência autônoma. Em A Rainha das Neves, de 1844, as personagens principais dessa história são duas crianças, Kai e Gerda. Na verdade, Andersen logo põe de lado o menino. Kai vai ser educado pela Rainha das Neves e Gerda vai partir à sua procura. Nessa busca, ela encontrará especialmente personagens femininas ou fêmeas. Uma feiticeira, uma gralha, a filhinha de um bandido, uma finlandesa e uma lapona. As poucas personagens masculinas ou machos, a rena, a outra gralha, o príncipe, que embelezam o conto, não têm sequer importância. Além do mais, aqui, como em A Pequena Sereia, a heroína salva o herói. Andersen inverte os papéis estabelecidos. As mulheres desempenham um papel masculino. Elas têm poder, socorrem os homens e são fortes, como a Rainha das Neves e a Virgem das Geleiras. Muitos textos são consagrados às mulheres, tais como A Menininha dos Fósforos, História de uma Certa Mãe, Ela Não Era Boa para Nada, A Judia, A Menina que Pisou no Pão e Ana Lisbeth.
No âmbito desse tema, há um subtema, o da mulher que não pode ser mãe. Polegarina, de 1835, e A Filha do Lodo, acho que é do Lodo, 1858. Nesses contos, duas mulheres estéreis arrumam filhos muito singulares. Polegarina é minúscula e a filha do rei do Lodo, bela e de caráter execrável. De dia, torna-se à noite uma rã feia, porém gentil. Mas as mães não ficarão com esses filhos caídos do céu. Polegarina será levada por uma rã e a filha do rei do Lodo partirá com sua mãe natural. Vale observar que Andersen deu às mulheres filhos do sexo feminino. Um outro tema é o estetismo. Andersen, nos seus escritos, é sensível à beleza das personagens, das coisas da natureza, e sabe passá-las. A sua capacidade de observação, muito desenvolvida, lhe possibilita descrições sutis e precisas, e as várias viagens do autor lhe permitem imaginar cenários ricos e variados. A natureza que a Andersen dedica respeito e amor é descrita de maneira poética, por vezes um pouco carregada de lirismo romântico que suscita imagens evocadoras. Tomemos a título de exemplo A Virgem das Geleiras, que começa por uma descrição da Suíça. Visitemos a Suíça, contemplemos um pouco essa esplêndida região montanhesa, onde florestas crescem sobre os cimos escarpados. Subamos pelos campos de neve de claridade ofuscante e depois desçamos através de verdes planícies, onde tantas ribeiras e torrentes ruidosas correm com rapidez, como se tivessem receio de não chegar bastante cedo, a tempo de desaguar no mar. Sobre os cimos, as nuvens se amontoam com frequência e estendem uma imensa cortina de vapores, enquanto o vale se vê clarear pelos raios do sol, que fazem resplandecer o verde como se fosse algo transparente. Andersen nos traça também lindos retratos de personagens na tradição poética do conto. A Pequena Sereia, no entanto, a mais nova era ainda mais linda do que as outras. Tinha a pele suave e diáfana, qual uma pétala de rosa, os olhos azuis como uma lagoa profunda. O autor, por vezes, põe em cena pintores, escultores, poetas, cujo belo, por definição, é a especialidade. Vemos isso em O Porco de Metal, em que figuram, entre outros, Michelangelo, Dante, Alfieri, Tiziano, Cellini, e a própria personagem principal se torna pintor. Outro tema recorrente é o objeto que muda a vida. Os objetos mágicos na obra de Andersen certamente mudam a vida, mas nem sempre para o bem. Alguns se tornam perdulários. O Acendedor, de 1835. Aqui tudo vai bem. Um soldado ficará rico e poderoso graças a um acendedor mágico. Em A Mala Voadora, de 1839. Um homem ganha de um amigo uma mala. Mas como não tem o que pôr dentro dela, ele próprio se fecha na mala e esta o leva à Turquia. Graças a esse feito, ele poderá visitar a princesa, mantida numa torre pelo pai. Ele vai passar por um mágico e obter a mão da princesa. Mas na véspera do casamento, a mala pega fogo e o nosso herói se vê incapaz de ir ter com sua noiva. Os Sapatos Vermelhos, de 1845. Uma menininha muito orgulhosa dos seus novos sapatos vermelhos decide usá-los sempre, até mesmo na igreja, onde não é conveniente. Não conseguirá tirá-los nunca mais e terá que andar, correr, dançar, até o dia em que, extenuada, irá à procura do carrasco para que lhe corte os pés. As Galochas da Felicidade, de 1838. Quem quer que use essas galochas se vê no lugar e na época em que gostaria de estar. Porém, tais galochas arrastam as pessoas para situações estranhas. Os objetos são os atores principais desses contos, e é graças a eles que as personagens vivem aventuras incríveis, boas ou más. E por fim, o último tema que ela elenca é o maravilhoso, o fantástico e o folclore. Como em todos os contos de fadas, o maravilhoso está presente em todos os contos de Andersen, sobretudo nos que pertencem ao folclore dinamarquês. Ele fala a miúde de pequenos doentes domésticos, de tragos, fadas, feiticeiras, gárgulas, elfos, sereias, dríades. As maldições são também o ponto de partida de vários contos, como Os Cisnes Selvagens, de 1838, A Filha do Rei do Lodo, de 1858, e Os Sapatos Vermelhos, de 1845. Por fim, a autora diz que Hans Christian Andersen inspirou-se muito no folclore, nas crenças e nas lendas das regiões nórdicas. Através de lendas nacionais como o Gier, acho que é assim que fala, o dinamarquês, de 1845,
ou histórias reais de personagens históricas, como O Vento conta a história de Valdemar Day e das suas filhas, de 1859. O maravilhoso e o fantástico se exprimem principalmente nos primeiros contos e histórias. Na sequência, os poderes misteriosos tendem a desaparecer. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar de vez em quando eu descobrir, ou se eu tiver uma coisa mais fácil, trazer então informações sobre os autores ou sobre a época onde essas histórias foram narradas, não sei se originalmente, mas pelo menos numa época mais antiga, né? Que esteja de alguma forma relacionada com isso. Vou colocar também aqui embaixo as informações sobre a edição do livro onde eu li essas histórias. Obrigada, até a próxima.